O começo não foi fácil, porque assim que nós tivemos o parto do Ian, foi um parto maravilhoso, parto normal assim dos como sonhos. Eu sonhei. Foi muito bom, nasceu empelicado. Ah, é mesmo? E só que a hora que eu olhei pro rostinho dele, assim, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Fiquei caladinha ali na hora, né? Bebê muito inchado e tal. Fiquei um pouco em choque, tanto que minha irmã falava assim, abraça ele tá chorando. Que eu fiquei assim, um pouco em choque, mas abracei e passou algumas horinhas, a pediatra chegou no quarto pra perguntar se eu tinha alguma dúvida. E eu perguntei pra ela, falei assim, ele tem alguma síndrome? E ela foi bem seca e falou assim, nós não sabemos, mas alguma coisa ele tem. Então, sejam bem-vindos ao meu podcast de Mãe para Mães. E hoje aqui com uma mãe muito especial, que eu conheço assim desde pequenininha. É Camila de Araújo Melo, minha amiga, que eu vi crescer, gente, que eu dei aula de matemática, de química. Eu tava lembrando disso hoje, lá no 2º grau. Ei, gente, tá aqui o mulherão todo. Mãe de 3, do Ian, da Catarina e da Verônica. E com história de vida assim, nossa, é arrebatadora, porque Deus cuidou de cada detalhe da vida dela desde o comecinho. Então, cuidado, né? Então, muito obrigada, Camila, por você ter vindo lá de Anápolis para aqui dividir com a gente. Então, Camila, a gente vai caminhando aí na maternidade, né? A gente chega na maternidade fresquinha lá, né? Só com sonho, né? De ter um bebê, tem umas belas fotos, mas aí a gente vê que a maternidade transforma tudo, né? Transforma a nossa rotina de vida, transforma os nossos planos, os nossos sonhos e, consequentemente, eu creio que transforma o nosso relacionamento com Deus, né? Sim. Então, me conta um pouquinho de como que chegou a maternidade para você, como que foi, né? Logo com o Ianzinho, assim, o primeirinho. Já tivemos surpresas, né? Sim. Assim como para mim também eu tive surpresas, mas depois a gente vai chegar nisso. Mas me conta, como é que é o seu maternar, como é que tem sido hoje, olhando assim para trás, ó, Ian fazendo 10 aninhos já quase, né? Então, como é que você faz o balanço desses 10 anos? A gente entra assim na maternidade com muita expectativa, né, Rebeca? A gente vê assim aquela maternidade linda, colorida, tudo é lindo. Instagram, né? E aí já chega assim dando um choque de realidade na gente. E no começo não foi fácil, porque assim que nós tivemos o parto do Ian, foi um parto maravilhoso, parto normal assim dos como sonhos. Eu sonhei. Foi muito bom, nasceu empelicado. Ah, é mesmo? E só que a hora que eu olhei pro rostinho dele, assim, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Fiquei caladinha ali na hora, né? Bebê muito inchado e tal. Fiquei um pouco em choque, tanto que minha irmã falava assim, abraça ele tá chorando. Que eu fiquei assim, um pouco em choque, mas abracei e passou algumas horinhas, a pediatra chegou no quarto pra perguntar se eu tinha alguma dúvida. E eu perguntei pra ela, falei assim, ele tem alguma síndrome? E ela foi bem seca e falou assim, nós não sabemos, mas alguma coisa ele tem. Muito empática. Bem empática, sim. E aí eu respirei fundo, porque eu não sei se você lembra, minha monografia foi sobre síndrome de Down. Não lembro. Não lembrava, né? Ai, gente. E o Ianzinho, ele nasceu com síndrome de Down. Então, eu comecei a pensar assim, em todas aquelas coisas que eu estudei, né, todas aquelas dificuldades que eu vi ali em campo, estudando, que eu fiz uma pesquisa. Motora, né, eu fiz uma pesquisa de campo, então ela não abrangia só a parte motora e a saúde, mas abrangia também a inclusão, né, o trato daqueles alunos com os próprios familiares. Entendi. E eu olhei assim para o Ian e eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu só quero que meu filho seja feliz e que ele possa louvar o Senhor. E assim ele é. Assim, não tem um dia que não passa que o Ian não pega a caixinha de som, senta na rede e pede para ligar uma música de Jesus. Se ele escuta algum carro passando na rua e pergunta, essa música é de Jesus, mamãe? Eu falo, se for, aí ele começa a dançar, se não for, aí ele fecha a cara. Então, assim, ele é um verdadeiro ministro de louvor, assim, que eu falo, né? Da alegria. Da nossa casa. Não tem um dia que ele não passa, que ele não... Que, tipo assim, às vezes uma refeição passa desapercebida sem a gente orar, ele fala, vamos orar, a gente vai orar. Ele é muito feliz, muito alegre, ele traz muita alegria. Assim, para mim, hoje, olhando para trás, esses 10 anos, é uma honra ter o Ian como filho. Assim, me evoluiu 10 anos luz do que se eu fosse uma mãe típica, né? E eu falo que nós somos agraciados, né? Eu, minhas filhas, meu marido, todo mundo que tem a oportunidade de conviver com o Ian na escola, e todo mundo
nós somos agraciados, assim, de poder conviver com ele, porque é um amor é uma alegria maravilhoso, contagiante, né? Então, nesse início, foi um susto muito grande, porque eu sabia o que viria, questão de saúde, eu sabia que na escola ele podia ser excluído, eu sabia, né, os contras ali que vêm junto, mas hoje o amor que ele traz, que ele gera, supera tudo. A união na sua casa. Demais, né? demais. Assim, é um amor com as irmãs e as irmãs com ele. Que é uma coisa assim, encantadora mesmo. E é mesmo, gente. E Camila, como é que foi assim? Durante essa experiência, né? Que eu lembro da gente fazendo chá de bebê e tudo mais. Eu sei que hoje eu encontro algumas mães que são mães de atípicos por alguma deficiência congênita, né? Ou que foi se descobrir depois. E que muitas ficam nessa, meu Deus, eu sofri de ter passado a gestação imaginando, né, as dificuldades. Ou, meu Deus, se eu tivesse sido pega de surpresa, ia ser mais difícil, né? Até perguntando isso para você, porque da minha parte, o meu primeiro teve, né, tem uma alteração anatômica, que o Benjamin nasceu com a fenda lábio-palatina. E, na época, assim, quando a gente fez o morfológico, no outro dia, Goiânia parou, fechou o mundo, a pandemia tomou conta de tudo, então todo mundo se isolou mais ainda e foi aquele caos, né? Então, eu lembro que nós também, eu e meu esposo, nos fechamos, não contamos para ninguém, foi aquela angústia, aquela preocupação, né? E tinha algumas alterações cardíacas que poderiam indicar outras síndromes. Então, aquela angústia de não saber o que era, o que não era, né? E eu lembro que a primeira pessoa que eu contei foi para Camila. E a Camila me tranquilizou tanto que, assim, foi o que meu coração foi se acalmando. E não precisava de tanto, né? Se Deus está no controle, se Ele que é o direcionador das nossas vidas, se Ele que nos deu um filho que tem uma necessidade a mais, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai nos levar para os lugares altos para levar os nossos filhos, né? Então, me acalmou demais essa conversa com você. Então, eu tive essa experiência, né? Do lado de cá, da angústia da espera, né? Enquanto a Camila sofreu esse primeiro impacto, né? Mas o comum é que o amor está lá. E aí, na hora que o amor conecta ali com aqueles bichinhos pequenininhos, já era, né? Porque a gente não vê mais o externo, né? É muito interessante isso, né, Camila? O amor de mãe parece que vê muito além, né? E como que parece que o olhar da gente muda, porque muda totalmente. Quando a gente não é mãe de uma criança que tem uma necessidade especial, a gente até pode ter uma empatia, mas viver na pele dessas situações é completamente diferente, né? Tenho certeza que você, até como profissional, mudou muito, Nossa, né? Assim, anos-luz. Essa empatia. Demais. Eu não sabia que eu tinha sido esse alívio. Que Foi bom. a primeira pessoa que eu contei, assim, depois do meu pai e da minha mãe, né? Que a gente sentou e chorou e tudo, mas é isso, né? E esse saber compartilhar também me fez uma pessoa muito melhor depois da maternidade, porque eu sou da pessoa que sou mais fechada. Eu acho que você já é da mais expansiva, você já fala tudo, acabou logo, né? Mas a maternidade faz isso também, né? Pra gente se expor, né? Às vezes a gente tem que ouvir, tem que falar algumas coisas. Quantas amizades nos aproxima, né? Por causa da maternidade, trocar de figurinhas. Isso. É muito bacana. Eu descobri depois que nasceu, e no meu caso eu achei melhor, assim, que eu não tive esse tempo na gestação de ficar imaginando, sofrendo, que eu também sou muito ansiosa, né? Acho que eu ia ficar muito angustiada. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas mesmo. E eu descobri depois, então, quando eu descobri, tipo assim, tinha nada o que fazer, era amar e pronto, tinha que amar. Descobrir quais eram os caminhos das pedras, né, dali pra frente. E aí eu abracei a Anzinha assim e falei, mamãe tá aqui, e o que eu puder fazer, se ninguém mais no mundo te amar, eu vou te amar o suficiente para todo mundo. E graças a Deus, hoje é o contrário, assim, hoje ele é o querido da escola. Eu tô na rua, vou no parque, onde eu vou, o pessoal para e o mercado. Às vezes eu tô em outra cidade, é uma pessoa desconhecida, me para e fala assim, ai, quem que é ele? Você pega meu telefone, fala que tá orando. Já ouvi gente me parar na rua e falar assim, olha, Deus tem um propósito na vida dessa criança. E assim, vários casos, assim. E é uma bênção mesmo. Na minha gestação inteira, eu recebi uma palavra, assim, de que Deus ia me capacitar. Eu achava que é pela gestação em si, né? Pela maternidade em si. Deus vai me capacitar, porque eu sabia que eu não tinha capacidade para ser mãe. Mas quando ele nasceu, eu descobri que era se capacitar, né? E a gente não nasce pronta também. A gente
é mãe e vai aprendendo aos poucos. Cada dia é uma oportunidade para ser melhor, né? Em muitas áreas aí da maternidade. É isso aí. E, aliás, aprender muito, porque aí, por fim, vocês decidiram ter mais, né? Na verdade, vocês tinham outros planos até mesmo, né? Que você vai me falar daqui a pouco. Mas como é que foi, assim, na chegada do Ian, vocês decidirem por mais filhos? Vocês já tinham isso no coração, de ter mais filhos? Como é que foi? A gente sempre quis ter pelo menos 3, né? Sempre teve essa conversa lá em casa. E... Na verdade, nenhum dos 3 foram planejados, assim, né? Aquela coisa de, parei de tomar remédio, vamos esperar, vamos olhar que dia que vai menstruar. Nunca tive isso. Tanto que, quando a Catarina nasceu, que foi a segunda, minha menstruação nem tinha descido ainda. Mas, gente... E, assim, a Catarina... Eu descobri que eu estava grávida da Catarina e eu tinha acabado de sair de 14 dias na UTI. Da UTI? Que era 6 dias meses internado na UTI. Nossa, Camila. Uma UTI que você sabe que foi quase vida ou morte mesmo. Todos os dias eu ficava... Na época eu não sabia que eu podia ficar com ele, né? Que foi a primeira vez. Então ele ficou no hospital e eu fiquei em casa. Ficava do lado, sentada, literalmente, sentada no chão, do lado do telefone, esperando o telefone tocar. Nossa, esperando qualquer notícia. E a hora que eu entrava no quarto, que eu vi aquele bercinho vazio, eu só sabia chorar. Não, ele tinha 6 para 7 meses, né? Foi meio pequenininho. Então, aquela pra mim foi o momento mais difícil, assim, da maternidade. Eu cheguei a sentir alguns sintomas, assim, de tontura, que eu sempre tive muita tontura nas minhas gestações, né? Mas eu pensei, não é gestação, não. É porque eu tô aqui estressada, não tem nada a ver. E aí, quando eu cheguei em casa e tal, e depois eu pedi para fazer o teste, né, da urina, e deu lá que tava. Eu pensei assim, nossa, né, já tá difícil. Mas na hora Deus falou no meu coração que a Catarina era um presente. Um presente no sentido, assim, de trazer alívio. Não que eu esteja colocando uma carga sobre ela, mas é o dom dela e flui naturalmente, sabe? A Catarina, eu até estava brincando ontem, conversando com o pessoal, é aquela irmã que quer ser mãezona, sabe? Então ela veio assim para ensinar o Ian a andar, para ensinar o Ian a falar. E quase gêmeos, né? Teve época que os dois estavam do mesmo tamanho. Então, assim, é uma coisa muito linda, uma amizade muito linda. E é um alívio no sentido, assim, que eu já sofri tanto com a saúde dele e ela veio, assim, praticamente sem nada. Nunca me deu trabalho, assim, para dormir, nunca me deu trabalho para nada. Então, assim, podia socorrer o Ian e a Catarina estava lá dormindo, bem. Calminha, quietinha. Então, assim, ela também veio como um presente. Pra gente. E quando ela tinha 1 ano, eu engravidei da Verônica. Nossa, eu não lembrava que era tão pertinho. Foi. Ela tinha 1 ano, eu engravidei da Verônica. E também, na hora eu nem pensei em nada. Falei assim, já tô com 2, o que é mais um? Liguei pro meu marido, falei assim, você tá sentado? Aí ele, não, eu falei, então senta. Eu tô grávida. Aí ele, mas não pode ser, tô tomando remédio. Eu falei, pois é, Deus. Você tava tomando remédio? Eu tava usando aquele interno, sabe? E eu acho que saiu do lugar. Mas, gente. Então, assim, foram providências de Deus mesmo, porque a Verônica é outra, assim, que traz uma alegria flutuante lá em casa, assim, né? Sabe? Então, um raio de luz. E, assim, ela é minha cópia, né? Às vezes dá até raiva, que eu queria que ela... A mulher, melhora a mulher. Vai sofrer umas coisas, Verônica, que não precisa. Aí eu falo pro Felipe, eu falei, Felipe, pra que você precisava ter 2 Camilas na sua vida? Felipe é meu esposo. Mas é uma alegria também, ela é um cuidado, ela é pura emoção, assim, se emociona e chora, e quer cuidar dos bichinhos, e quer cuidar de tudo, de todo mundo. É uma doçura. Ela é linda demais também. Então, assim, foram presentes que Deus, cada um me ensina de uma forma diferente. Se complementam ali nas qualidades, nos temperamentos, né? Isso. E é muito bom, né? É muito difícil. A maternidade não é flores, igual às vezes a gente vê no Instagram. Sim. Tem horas que a gente chora e fala, meu Deus, por que eu fui inventar? Mas ao mesmo tempo você deita lá exausto, mas olha assim, nossa, mas olha o que esse aqui fez, olha o que esse aqui fez. E é tão engraçado que quando tá pequenininho assim, até hoje, mas quando é bebezinho, você
tá tão cansado, quer que dorme, a hora que dorme, você fica olhando assim, ai, mas agora eu quero que acorde, eu quero que brinca comigo, que interaja. A mãe, né? É uma coisa engraçada, né? Você não sabe o que você quer. Você quer que dorme, você quer que faz carinho. Ai, você quer amassar, você quer dar uns abraços, é desse jeito. É muito bom. E aí a gente acaba vendo na maternidade o agir de Deus, assim, porque assim como nossos filhos, às vezes, né, nos desobedecem, nos estressam, nos cansam, a gente é assim também, né, com Deus. A gente é com Deus e ele é tão paciente que se ele fosse dar a disciplina que às vezes a gente dá, né, assim, com o poder que ele tem, já tava todo mundo virando carvão. Dominava todo mundo numa vezinha só. Numa vezinha não, porque a gente faz tanta coisa para decepcionar o coração do Senhor, né? Mas nos ensina, né? Demais. Nos ensina demais a ter um coração. É a história, né? De colocar o coração dos pais, dos filhos aos pais, assim como a gente colocar o nosso coração no lugar dele, né? Enxergar aqui o que ele enxerga de nós, o potencial e tudo que ele quer de nós, as promessas que ele tem para nós, né? E fazer-nos romper as nossas dificuldades e assim como a gente faz com os nossos filhos, né? É muito maravilhoso essa lógica, né? E é engraçado que, assim, quando a gente é mãe e a gente é cristã, a hora que o filho nasce, parece que a gente começa uma corrida de querer melhorar, né? Não sei Nossa, que você. foi desse, completamente, Camila, completamente. A gente quer melhorar porque eles são esponjas, né? O que vai ver de mim, né? Se vê desorganizada, se vê preguiçosa, se vê nervosa. Murmurenta, né? Isso. Então, assim, a gente fica tentando melhorar e, ao mesmo tempo, assim, mostrar para eles que também nós somos humanos, também nós erramos. E que, da mesma forma como eles erram e tem que, às vezes, pedir perdão pro irmão, a gente pede perdão para eles. A mamãe extrapolou, ficou muito nervosa, não podia ter feito isso. E a gente vai buscando em Deus, assim, total, assim, Deus, eu não consigo mesmo. Tiro a mão, me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento, o que eu devo fazer, porque tem hora ainda que tem algumas certas horas que a gente tem que, né, ter algum tipo de firmeza mesmo, né? assim, algumas orientações que a gente precisa dar e a gente não sabe realmente o que fazer. Parece que a gente é incapaz, né? Então, é depender mesmo de Deus pra tudo, porque a vidinha deles vai ser cobrada de nós, né? Sim, vai ser cobrada. Eu falo que é aquela parábola dos talentos. Então, a gente vai ter que devolver para o Senhor os talentos que Ele colocou na nossa mão, só que duplicado. Render. Talentos, né? Tem que render esses talentos. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas é muito lindo também, né? Você saber que às vezes você fica nervoso, você extrapola e aquela criança olha para você e continua te admirando, continua te amando. Né? E o Ian é mamãezinha fofinha, você é tão lindinha. Todo dia ele fala isso pra mim. Falando assim no pico da raiva. Quando eu tô com raiva, menina, ele pega e fala isso, você acredita? Desmonta tudo, né, ele faz de Camila? propósito. Ele pega a mamãezinha fofinha, você é tão lindinha. Eu sou lindinha, né, Ian? Você vai ver. Esperto esse Ian. É terrível. Ai. E a outra coisa, né, Camila, é em relação à saúde em si deles, né? Graças a Deus a Catarina e a Verônica, eu acho que elas passaram menos, né? Assim, dificuldades de saúde. Mas o Ianzinho exige ainda vários cuidados de saúde, né? E eu falo hoje para as mães que vão no consultório, assim, com um recém-nascido, tá lá com um nenenzinho com 3 meses, pegou a primeira gripe, assim, nariz correndo, aquele nariz entupido, e não respira, e assim, na primeira noite ela já desespera. O que vai passar de remédio? Meu Deus, ele não dormiu, não tá mamando. Gente, calma. É assim, né? E a gente não pode colocar eles numa bolinha, não dá para dar uma gotinha mágica e melhorar tudo de uma vez, né? A gente até tem vontade de pôr na bolha, né? Eu já quis. Eu também já quis desenvolver criar uma bolha. Vamos desenvolver, senão nós vamos falar. Eu não aguento mais. É tão engraçado isso que eu tenho uma amiga minha que se tornou mãe tem 1 ano, né? E a primeira gripe da filha dela mora lá em São Paulo. Ela me ligou já 11 horas da noite. Camila, o que eu faço? E tipo, o bebezinho tinha meses, 3 meses, sei lá. Não tem muito o que fazer, não. Além de limpar o nariz. Não tem muito, mas é sério. A menina não tá respirando direito. É desse jeito aí, gente. A gente pensa na gente gripada, a gente também não respira. Imagina. Desespero. As meninas, graças a Deus, assim, a Catarina teve um pouquinho de intolerância. Um pouquinho não, teve intolerância quando bebê, lactose e frutose. Então, até eu descobri, não fiz nenhum exame. A própria maternidade me trouxe muitos ensinamentos, né? Sim. Que eu já entrei assim,
a pós-graduação. Foi muita coisa de que cara. eu hoje sei, foi porque a Camila me puxou para saber também. Então, assim, eu descobri que ela tinha as intolerâncias, e, né, não dava o que não podia dar. E eu já tenho um pouquinho de bronquite ainda. Puxou do pai dela e do vô dela, não tem jeito, né? A genética pega. É. E a Verônica, assim, acho que ela teve dor de garganta uma vez na Olha vida, só. graças a Deus. Mas o Ianzinho não, o Ianzinho nasceu, né, com a síndrome de Down, a gente sabe que a imunidade é muito baixa. Teve a expectativa de ter alguma cardiopatia, mas graças a Deus não teve cardiopatia. Ele tem um dedinho a mais. E quando ele nasceu, você lembra que ele fez banho de luz? Sim, teve. Então teve essa Icterícia, foi questão da mesmo. icterícia, ficou, acho que foram 4 dias no banho de luz. No primeiro dia de vida, já tirando o sangue do bichinho. Nossa, que dó, meu marido queria matar a enfermeira. O Felipe ficou bravo. Ele falou, você não sabe tirar sangue do menino? Então volta amanhã e traz alguém que sabe. Você não vai furar meu filho mais hoje, não. Vontade de ir pro lugar dele. Não tem jeito, né? Quantas vezes eu já fiz essa oração? Deus, troca, troca. Eu vou lá sofrer, não deixe ele sofrer mais, não. É. E aí, o Ian tinha imunidade muito baixa. Teve com 6 meses esse caso que a gente comentou que foi Uma reação, né? uma reação à vacina H1N1. E ele ficou muito ruim, muito ruim. De a gente chegar a pensar que ele não fosse resistir mesmo. Mas eu só lembrava, assim, daquela oração que eu fiz. E também teve uma amiga minha. Você conhece a Isa? Não, mas eu acho que não. A Isa, ela teve câncer, leucemia, você não conhece, não? Não. Ela foi do Kids Kids. E aí ela teve, quando o Ian nasceu, ela recebeu uma mulher para orar na casa dela. E a mulher orou, e na hora que a mulher estava orando, falando de um bebê e tal, ela só conseguia pensar no Ian. E ela falou assim, você conseguiu ver esse bebê quando você estava orando? Aí a mulher falou, era uma profetisa, né? Falou assim, eu vi. Ela mostrou a foto, falou assim, era esse bebê aqui? Ela falou, era esse bebê. Então, assim, era uma profecia, assim, de graça. Uma das palavras lá de João Batista, quando João Batista nasceu. Então, assim, que Deus tem um propósito muito grande na vida do Ian. E eu só lembrava dessa promessa, eu me agarrei a essa promessa. Falei, Deus, o Senhor tem uma promessa na vida do meu filho. Então, segura a vida dele aí, não deixa ele ir embora, não. E aí, logo depois nós descobrimos, depois de muitas internações, era praticamente 3 em 3 meses. O quadro respiratório, né? Era bem internado. E algumas vezes aí UTI também, acho que foram 4 UTIs. Nós, depois de 3 anos, nós descobrimos que ele tinha a doença celíaca. E aí foi ruim, porque é muito difícil. Restrição e tudo, muito né? difícil. Até hoje é muito difícil. Eu falo que de tudo o que é mais difícil para mim é a doença celíaca. Porque você não pode sair, você não pode virar, Camila, hoje vamos jantar lá em casa? Se eu não tiver uma marmita pro Ian, eu não posso sair para jantar na sua casa. Sim. Então, assim, a gente se priva de viajar, E de dele sair. é o contato mesmo, o mínimo contato ele reage, né? Muito, muito forte. E aí, mas foi muito certeiro, porque ele começou a melhorar. A parte respiratória Sim, também. tudo. A imunidade continuou tendo as gripes, as viroses, mas bem mais leve, né? Então, é uma doença autoimune. E geralmente uma doença autoimune puxa outra. Anda de mãozinha dada, né? E vai fazer... Não, peraí. Agora até eu fiquei na dúvida. Acho que vai fazer 2 anos já que a gente descobriu a diabetes tipo 1, que é outra doença autoimune também, né? Olha só. Então, assim, é outra coisa muito difícil, porque tem que aplicar a insulina. Hoje a gente usa o Libre, que é um sensorzinho que fica no braço, que fica medindo a glicemia dele, mas senão teria que furar o dedo, assim, para ser seguro, acho que umas 10 vezes por dia, para ficar seguro mesmo, fazendo o tratamento de forma segura, né? Então, assim, quando a gente descobriu a diabetes, eu falei assim, Deus, mas mais essa? Nossa, meu filho já sofreu E tanto. nenhuma fácil. Mas mais uma? Pra quê? Já tem tanta coisa. E aí, Rebeca, foi tão engraçado que eu saí do hospital, que eu ficava da noite até 6 horas da manhã, ia trabalhar, meu marido entrava. Então, eu saí do hospital, fui trabalhar no primeiro dia. E eu vi uma menininha, coisa mais linda, eu trabalho num condomínio fechado, dou aula particular para criança, e tinha uma menininha lá com a bolsinha de insulina dela, o Librezinho, e brincando e correndo. E eu nunca tinha visto, ou pelo menos nunca tinha reparado, uma criança com sensor, com a bomba de insulina. Então eu olhei para aquela criança ali,
linda, perfeita, correndo, brincando, se divertindo. Normalmente. Veio um alívio, assim, tipo assim, sabe? Não é o fim do mundo. E aí continuei lá mais 3 dias na UTI com o Ian, quando ele teve alta. Nós saímos, fomos direto pra drogaria comprar insulina. Sim. E aí a médica falou um monte de coisa lá. Minha cabeça ficou até assim, que eu não entendi direito. Era caneta de meio, não sei o que, insulina tal, mas se não tiver pode ser a tal. Aí cheguei lá, falei pra moça da farmácia, nem ela entendeu direito o que era pra fazer. Aí ela falou assim, espera só um pouquinho. Eu falei, espero. Aí ela pegou e foi atender o próximo rapaz. Falou, o que o senhor deseja? Aí ele falou assim, eu queria insulina tal. Aí eu já virei assim pra ele e falei assim, insulina? Você conhece insulina? Você pode me ajudar? Olha aqui, eu preciso disso. Ele simplesmente era o presidente, o principal lá de Anápolis, sobre a causa da diabetes tipo 1. Não, ele é o representante da cidade. É o representante da cidade que ele pega a causa, né, principalmente infantil, porque ele tem um filho, e ele que vai nos políticos, ele que consegue as coisas, ele sabe tudo. Ele estava atrás de mim na fila, eu tinha acabado de sair da UTI com meu filho, e ele era meu vizinho da rua de baixo. Não brinca. E ele falou assim, não compra nada não, vamos ali em casa que eu te dou tudo. Camila, Eu saí da farmácia, eu fui pra casa dele, eu passei 2 horas lá ele me dando uma aula. E até hoje, quando eu preciso de qualquer coisa, ele vai lá em casa, ele me ensinou a aplicar o livre, me ensinou tudo, passo a passo, de coisa assim que, por mais que o médico te fale na hora, sua cabeça é tão cheia, você não consegue assimilar. Isso, e era o primeiro dia, assim, fora do hospital. E aí a gente foi pra casa dele, ele me deu um monte de coisa, ele me ensinou tudo. Ele continuou indo 2 semanas, indo lá em casa. Mas, gente, 2, 3 vezes por dia, me ensinando, me mostrando. E assim, Deus falou comigo e falou assim, eu estou com você. Então, assim, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas Deus está comigo. Acabou, né? Eu tinha outra pessoa melhor na cidade para ele botar atrás de mim na fila. Olha só. Então, assim, eu sei que eu estou segura, amparada pela mão de Deus, sabe? De todos os lados. Tem aquela música, né? Antiga da nossa época. Por todo lado sou abençoada. Então, às vezes a gente olha para a maternidade, para alguma dificuldade na vida dos nossos filhos, a gente olha para o lado ruim, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar assim, o que Deus tem para me aperfeiçoar nessa situação? Como que eu posso sair dessa situação melhor? Né? Ensinar para os meus filhos, para todo mundo que está ao redor. Lamentar, murmurar, não, né? Eu sempre fui daquela assim, o problema é esse, tá? Então o que eu posso fazer? Bola para frente, ficar chorando pelo leite derramado, não. Derramou, já era, né? E eu admiro demais a Camila, ainda mais, porque assim... Gente, vocês acham que a vida tá difícil, né, Camila? Assim, a Camila nasceu com todos os temperinhos para ser uma guerreira, para ser uma batalhadora mesmo. Deus chamou ela para isso, para ser aguerrida, pegar umas causas difíceis e resolver, porque ela é essa pessoa que pega e resolve. Mas ela assim, vai em frente. Graças a Deus que eu tenho pessoas como você na minha vida. Eu acho assim que eu falo muito pouco, o tanto que eu sou grata pela sua vida, porque muitas vezes assim que tava ali no desespero com o Ian. Rebeca, você pode me ajudar? Nunca ouvi um não dessa pessoa. Sabe, qualquer hora do dia, da noite, ligar, mensagem, vem aqui no meu consultório agora. Às vezes estava nem no consultório, estava no pronto-socorro. Vem aqui que eu estou no pronto-socorro, tá, vou te ajudar. Nossa, é mesmo. Esse pronto-socorro que eu nem era daquela... O quê? Daquele plano de saúde. Né? E a Rebeca dava um jeitinho de me atender. Oh, meu Deus, foi muita correria com essa vidinha do Ian no começo, né? Oh, gente. Então, estamos vivos e graças a Deus que colocou pessoas como você também. na minha Obrigada vida, por na fazer nossa vida. Um pouquinho parte dessa história aí. Eu sou grata demais. Mas eu queria contar aqui também, gente, que é igual eu tô falando, né? A Camila é essa guerreira toda, mas ela nasceu já para ser guerreira. E aí queria voltar um pouquinho lá no passado, né, Camila? Porque além dessas batalhas de agora, teve uma lá no começo da sua vida e que, assim, admiro demais seu pai, sua mãe, a história de vocês, porque foi as primeiras pessoas que eu convivi, assim, que são adotadas a uma família, né? E a história linda do seu pai e sua mãe que adotaram você e sua irmã quando eles descobriram que não podiam ter filhos, né? Então, você estava me contando sobre o desejo de ter filhos adotivos, né? Então, além, assim, é paradoxal, né? A maternidade é essa loucura toda, já tem tantos desafios aí que a saúde do Ian trouxe, mas mesmo assim o coração de vocês é de adoção, né? E vocês pensaram e ainda pensam, né? Quem sabe no momento que o senhor permitir adotarem também. Me conta isso. Desde o namoro, assim, quando eu comecei a me relacionar com o Felipe,
a gente já falava em casamento, né? E eu falei assim, eu não quero ter filho biológico, não quero ter filho da barriga. Eu quero adotar, você topa? Aí ele falou assim, bem que eu queria ter um filho parecido comigo, né? Mas eu topo. Eu, pra que você quer um filho parecido com você? Você já é a cópia do seu pai. É mesmo, gente, é sério. E aí, o Felipe topou. Eu não sei se você lembra, se você ficou sabendo. A gente chegou a quase adotar uma menina, assim, meio que pulando algumas etapas. A gente estava no processo ali, fez tudo aquilo que precisa ser feito, né, burocraticamente. Mas a gente teve um caso de uma menina que foi abandonada e estava assim na mão de um, na mão do outro, numa cidade que chama Cocalzinho. E a gente conhecia o ex-prefeito dessa cidade, a gente conhecia a... Como que chama? Assistente social. Assistente social. E eles ajudaram a gente chegou a conversar com o juiz, contar o caso, porque a menina ficava assim, na mão de um, na mão do outro. Ela tinha 2 aninhos. Já 2 aninhos. E o juiz ia passar a guarda pra gente. Já estava a data marcada pra gente ir lá resolver. E quando a mãe biológica ficou sabendo, voltou lá e pegou a menina. Depois de 2 anos. Isso porque ela já tinha uns 4 largados desse jeito. Então, assim, a gente não deu certo de adotar. E logo o Ianzinho veio em uma época que eu precisei trocar o medicamento. Né? E aí a Catarina em seguida e a Verônica em seguida. Tudo assim, igual eu te falei, sem planejar. Então, eu creio que foi propósito de Deus mesmo. Até tivemos uma oportunidade de adotar 2 irmãos, mas eu estava com o Ian no auge da UTI. E estava grávida já da Verônica, de 38 semanas. Então, assim, para mim... pensando assim, racionalmente, eu não teria estrutura. 2, né, juntos. Para ter 5 filhos, de repente. Porque seriam 2 e mais a bebê que ia nascer. Eu ia precisar dar muita atenção para os bebês que estavam vindo e para a bebezinha recém-nascida. Fora questão financeira, porque ia ter que ter um carro de 7 lugares, né? Meu apartamento era um ovo. Então, assim, na hora ali, a gente falou que não dava, com o coração bem triste. Então, a gente não conseguiu adotar. Mas e sempre teve no meu coração de adotar, porque eu fui adotada. E eu, assim, sou tão grata a Deus por ter me colocado na família que Ele me colocou. Eu sou grata à minha mãe biológica, que abriu mão de mim. Porque ela poderia ter feito igual a essa outra mãe. Colocado na rua. Que não queria cuidar. Estava claro que não queria cuidar. Mas não queria abrir mão também. Né? Sim. Deixar largado, deixar jogado. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu vejo, assim, na adoção uma espécie de salvação, sabe? Eu tive a minha primeira salvação em Cristo e a minha segunda salvação através da adoção. E eu queria poder fazer isso, né, para outras crianças. Não que eu vou salvar ninguém, né? Mas poder dar uma família de verdade, amor, né? Não é fazer uma boa ação, mas Sim. Verdade, filho de verdade mesmo. Como eu fui, como a minha irmã também, nós somos, né? Então, eu nasci no Maranhão, pode falar? Pode sim. Nasci no Maranhão, meus pais não tinham carro, não tinha telefone na época. A prima da minha mãe ligou, né, no orelhão da rua e eles foram me buscar, assim, daqui de Anápolis lá pro Maranhão. Isso, pegaram um carro emprestado, foram me buscar. Outro dia voltaram correndo com medo da minha mãe biológica mudar de ideia. Ai, gente. Cheguei a ser oferecida na rua, na feira, gente. Mas, gente. Igual banana. Ninguém me quis, graças a Deus. Ninguém te quis, não te quis. Mas, graças a Deus, assim, foi na família certa, sabe? Sim. Porque hoje meu pai já é falecido, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e que me ensinaram mesmo no caminho. E que eu, assim... me apresentaram Jesus, que é o principal, que é o que eu tenho mais gratidão. É a sua maior herança, né, poderia ter Camila? sido pais ricos, Sim. poderiam ter sido pais, né, não sei, que talvez deixassem eu fazer o que eu quisesse, né? Mas não, foram pais que foram firmes, mas que me levaram no caminho que hoje eu sei que eu encontro em Deus, sabe, a minha alegria, apesar das dificuldades, apesar de qualquer estação momentânea aqui terrena. Eu tenho uma alegria, assim, que eu sei que não vem de mim, não vem desse mundo, vem de Deus. Então, não tem como não ser grata, né? Sim. A isso. Então, assim, às vezes é engraçado, porque quando eu engravidei do Ian, eu cheguei a chorar. Orava, Deus, eu não queria engravidar. E tanta gente que quer engravidar e não consegue, porque que eu, que quero adotar, não consigo. E Deus tá aí para falar que não é nossos planos, né? São os planos dele. E, às vezes, você que tá escutando esse podcast, às vezes é o seu caso de não poder ter um filho, às vezes abre o coração
Pergunta para Deus o que ele tem, porque eu vejo que tem muitos pais, Rebeca, que tem medo. Tem medo. Tem medo de adotar, Sim. porque não sabe como que Medo vai ser a criança, do passado, né? O que teve de histórico, genético, o que aquela mãe passou, né? Realmente, tudo isso é real. É real. Meu pai, eu lembro do meu pai falando assim, eu não sei quais são as suas tendências, né? Pecaminosas, assim, vamos dizer. Eu não sei. As minhas eu sei, ele falava para mim. As suas eu não sei. Quem vai saber é você. O que você vai sentir, as suas inclinações. E é nisso que você precisa ter atenção. Você precisa orar. Você precisa pedir ajuda. Então, assim, da mesma forma que hoje eu tenho as mesmas tendências, eu passei para as minhas filhas também, né? Sim. E para o Ian também, apesar da síndrome de Down. Ele é terrível também. Você vê, ó. Criança, E aí, nós às vezes temos medo dessas tendências, né? Mas se eu tenho consciência como filha que foi adotada, eu tenho consciência que os pais, eles não precisam ter medo de direcionar os filhos, de falar não, de frustrar, de corrigir. Por quê? Eu não estou falando de bater, né? Eu estou falando de corrigir mesmo. Corrigir é estar no caminho errado, voltar para o caminho certo. Porque o amor e a valorização, a gente tem no pai e na mãe quando a gente vê que eles querem o nosso bem, né? Isso. Apesar da gente estar sofrendo, eles querem o nosso bem. Porque a gente, como pai e mãe, sofre de falar não, de chamar atenção. Não é bom, é chato. Nossa, é né? chato. Ficar pedindo. É super chato, mas hoje eu vejo que eu trabalho com criança, né? Comparando as crianças de hoje com as crianças de 10, 15 anos atrás, as crianças, elas não valorizam tanto mais os pais. Sim. Porque os pais, eles estão esquecendo de botar esses limites. E às vezes de pedir para os filhos, a criança não sabe o valor que é uma casa limpa, porque não ajuda a limpar. Não sabe o valor que é uma roupa lavada, porque não ajuda a estender, dobrar, guardar. Então, assim, a gente precisa ensinar os filhos sem ter medo. Sim. Independente se é biológico, se for adotado, sem ter medo. A estar no caminho certo, né? E a valorizar o que tem. Sim. E o amor, ele vem dessa valorização. Então, os pais, às vezes, com medo de não serem amados, não falam não, dá tudo o que o filho quer. E, na verdade, são os que vão ser desvalorizados lá na frente. É verdade, né, Camila? E esse medo de falhar com um filho que não nasceu do ventre, né? Assim, não, ele já sofreu tanto até chegar aqui. Às vezes, poupa, né, aquela criança. Mas o poupar na verdade... Parece que é entendido, né, pela criança, não me ama o suficiente, porque exatamente o amor é o cuidado, né? Não é só o dar, é o zelo, é o corrigir, é o tirar os carrapichos, né? Igual como um pastor faz nas ovelhas, né? Às vezes a gente tem tendência de ter dó dos nossos filhos, né? A gente não tem que ter dó, não. Dó. Meu pai fala, dó você tem do filhote de rato que nasceu pelado. Ou então ele falava assim, dó de Satanás que não tem o amor de Deus. Tá lá solto, sozinho, entrega ele mesmo. Exatamente. Deixar a criança entregue assim é o pior caminho. É o pior cenário. Também Porque acho, toda vez que eu corrijo meus filhos, eu falo, olha, eu tô te corrigindo porque a gente é ruim mesmo. Eu sou ruim. Deus, até hoje, Deus me disciplina, Deus me corrige. E eu vou fazer isso com você, porque eu quero que você seja melhor. Né? E mostrar pra criança que a gente tem essa natureza caída mesmo e que a gente precisa lutar todo dia pra melhorar isso aí. Isso aí. E muito interessante você falar isso em relação a filhos, né, adotivos e filhos biológicos, mas eu queria que você falasse também em relação até mesmo ao Ian, porque o Ian, ele tem uma trissomia, ele tem uma condição clínica, mas ele entende tudo, ele tem as manhas dele, ele tem os comportamentos dele, né? E muitos pais, às vezes, também temem em orientar esse caminho para um filho que é especial, né? Falar, não, tadinho, não né? Entende. Não só com a questão do adotivo e biológico, né? Mas o filho que tem alguma doença, às vezes não, doença crônica, mas assim, interna muitas vezes, e aí tenta compensar aquele sofrimento com deixar fazer, né? Essa questão de compensar o sofrimento. E tem a questão da preguiça também. Preguiça, porque não né, é Camila? fácil, né, Rebeca? A gente não é. ficar ali corrigindo. E no caso de uma criança especial, é ainda mais desafiador. E, por exemplo, né, enquanto eu fiz as meninas desfraldarem em uma semana, 3 dias, o Ian foi mais de mês. Entendeu? Então, tudo é mais difícil. Sim. Tudo requer um esforço maior. Uma paciência uma maior paciência maior. Então, assim, por isso que eu falo que eu tô alguns anos, assim, não comparando com outras mães, comparando comigo mesma. Lá de trás, Lá de trás, eu tô anos-luz na frente. Porque a minha tendência é assim, não, agora não. Não, deixa quieto, né? Mas não dá pra deixar pra depois, porque o mato só vai crescendo, cheio de erva daninha, depois que é mais difícil pra tirar. Sim. Então, assim, lá em casa, eu sou firme com as crianças, sabe? Lá em casa,
tem muito limite de televisão, aquele celular. Em casa, na verdade, nem tem televisão. A gente tem aquele projetor. Ótimo. E aí que eu consigo... Vocês que ligam. Consigo ter mais controle. E eu coloco só o que eu quero que assista mesmo. Porque tem determinadas vezes, passa 1, 2 semanas, nem liga. Ótimo. E precisa, porque eles entendem, o Ian entende. Eu converso com ele, eu sempre... podia até ter pego o livro do meu pai para mostrar. Que eu leio muito aqueles heróis e vilões da Bíblia. E aí lá mostra muito explicadinho assim para criança, né? O que ele fez e as consequências do que ele fez. Sim. Então, toda vez que eu vou corrigir, eu lembra? Por exemplo, quando tá brigando com os irmãos. Lembra de Caim? O que aconteceu com Caim? Brigou com o irmão, teve inveja. Então, eles lembram e eles pensam, realmente, minha mãe quer meu bem, não quer que eu aconteça igual aconteceu com Caim. Então, assim, eles têm essa maturidade de raciocinar da forma deles, né? Não com a mesma consciência nossa. Mas eles aprendem. Compreendem. Tem hora que alguém fala assim, mamãe ia tá fazendo uma coisa assim. Aí eu olho assim, imagina, não. Menininho de Jesus não faz isso, eu tenho certeza que ele não tá fazendo isso. Aí ele já vai lá e para de fazer na hora. Lembrou? Não, eu sou menininho de Jesus. Tá errado, né? Assim não. Ele é muito esperto. Entende tudo, né, Entende. gente? Eu falo, desde bebezinho eles entendem tudo. Não tem um que não entenda. Né? Então, é isso aí. E Camila, como é que é lá, assim, a interação dos 3, né? Porque lá em casa são só 2, mas, menina do céu, é trabalho, né? Ao mesmo tempo tá brincando, tá brigando, aí é o ciúme, que o brinquedo que um pega é o que o outro quer naquele momento, era o que ele queria, né? Como é que é essa convivência lá de vocês? A gente faz um jogo de cintura, né? Tem que ter muito jogo de cintura. Algumas coisas, assim, eu também... já fiz alguns cursos em momentos que eu sentava e chorava. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo. A Catarina, ela é colérica, né? Então, meu filho do céu, quando ela abria o berreiro... Hoje não, porque ela tem uma fala já, né, muito estruturada, consegue falar tudo que ela quer falar, que ela tá sentindo. Então, não faz mais aquelas birras, né? Mas antigamente era um choro, assim, que às vezes durava 50 minutos. Não era choro mesmo. Né? Assim, e nada, não adiantava, não tinha conversa. Né? Se não fosse do jeito que ela queria. Então, assim, eu aprendi, por exemplo, que não é adequado, apesar que eu não consigo fazer isso na maioria das vezes, mas eu tento quando eu lembro. A gente, por exemplo, chamar a atenção de um na frente do outro, porque aí dá liberdade de um querer chamar a atenção do outro. E a Catarina é dessa, que quer corrigir todo mundo. Ela é a mãe de todos, assim, né? E aí isso é bom, porque tem aquele espírito de líder, né? Aquela liderança a gente tem que incentivar, mas tem que saber também, né? Guiar aquilo ali. Né? Senão ela vira uma tirana, né? Isso. E aí, quando tem essa questão de briga, eu quero dizer que sempre tem um combinado dos 5 minutos. Então tá bom, 5 minutos ou 3 minutos. Vamos fazer 5 minutos aqui, passou 5 minutos é do outro. Aí, às vezes, no outro 5 minutos de voltar pro outro, nem quer mais, já esqueceu. Lá em casa, o sucesso foi quando o Lázaro ganhou uma Alexa pequenininha, que aí a Alexa é o timer. Ele vai de casa, aí eles mesmos se brigam lá, papai, timer, põe o timer, papai. Aí eles mesmos já pedem. Jeito. Se resolve. Fazer esses combinados sempre dá certo, né? E aí, colocar o mais velho sempre na rotina do mais novo, ajudando, né? E aí ele fazendo parte, não sendo uma coisa nova, extra ali da criancinha que chegou para roubar meu lugar, não. Eu tô junto ali, cooperando. Útil, né? Assim, prestativo. Tô junto ali, cooperando pra nossa rotina junto em família. Então isso dá muito certo lá em casa, cada um tem um papel, né? Na hora do almoço, põe a mesa, tira a mesa, é o Ian que faz isso. Põe a mesa, tira a mesa, limpa a mesa. A outra já arruma salada, Catarina Verônica arruma salada, lava essa louça. E é um cooperando com o outro. Sempre tem, né? Aqui, mas ele tá fazendo menos, eu tô fazendo mais. Sempre tem, não tem jeito. E daí a gente usa isso aí. Então, você tá precisando ensinar seu irmão a fazer. Então, né, a gente vai tentando, assim. Mas eles são muito amigos, muito amigos. Quando a Verônica entrou na escola, que não era a mesma sala da Catarina, ela chorou por uma semana. Ai, meu Deus, ela achou que ela ia para estudar com a Catarina. Aí a professora falava que na hora do recreio a Catarina abraçava, elas choravam juntas.
E elas são Ai, assim, gente. não desgruda. Quero minha irmã. É muito Ai, é bom bonito, demais, né? é muito Ter bonito. irmãos é muito bom, né? Eu acho bom de ter tido perto, apesar de Sim. ter quase ficado louca. Tem isso também. É, eu quase fiquei louca. Teve uma época que eu precisei tomar melatonina e dar melatonina Amiga, pros foi. meninos dormir, porque Não, e foi uma época de pandemia, né? Uma loucura. era de 3 em 3 horas. Todos acordavam de 3 em 3 horas, só que não eram as mesmas 3 horas, era um intervalo do outro. Na Então, hora que eu não tava dormindo. era de 40 em 40 minutos. Socorro. Aí teve a pediatra especialista em síndrome de Down, falou, não, pode dar uma gotinha de melatonina na boca de cada um, senão você vai ficar doida. E eu já tava mesmo. O sono é terrível, né? A privação de sono. Não dá, né? Então eu brinco, hoje é os óleos essenciais, né? Eu uso lavanda, as crianças já pedem, mamãe, cadê minha lavanda? É um cedrozinho lá, né? No difusor, todo mundo dá quieta. Ai, até eu durmo junto. É, os meus olhinhos estão meio parados, né? Tem que voltar a usar, porque de vez em quando dá umas doidas lá ainda. Ai, ai, e assim, engraçado que você tem tanto dom, é chamado mesmo a maternidade, né? Ainda querem adotar e tudo, mas Deus colocou ainda mais crianças na vida de vocês, né? Porque o ministério na igreja, agora vocês têm lidado com... são maiores, né? São Mais adolescentes, né? uhum. E como é que tem sido esse trabalho lá para você, para o Felipe, para os meninos também, né? Participarem dessa vida de igreja, assim, voluntariando-se, né? No servir, como é que tem sido? As crianças amam, né? O Ian pergunta todo dia, mamãe, hoje tem igreja? Ele fala. Aí eu falo que não tem igreja, ele, não. Ele é uma igreja. Eu falo, então vamos fazer igreja aqui em casa hoje. Você escolhe o louvor, a gente canta a música, ora eu leio a Bíblia. Pode ser? Pode ser. Pode. Então eles gostam muito, eles ajudam, participam. E a gente tem feito muito lá em casa. Amanhã mesmo vai ser lá em casa. Ótimo. Então a gente tem buscado assim criar essa questão de intimidade, ser sempre na casa de alguém, para ter essa liberdade, porque hoje, assim, olhando como educadora mesmo, né? Olhando há 15 anos atrás, até mais, acho que tem quase 20 anos que eu dou aula. Antigamente os filhos eram órfãos, entre aspas, porque não órfãos mesmo, mas assim, sem o pai em casa, né? O pai. Órfãos de pai. Sim. Um pai que às vezes não dava atenção, não estava em casa, trabalhava o dia inteiro. Uhum. Hoje as crianças são órfãos de pai e mãe. Então é muito triste isso. Ver assim, os pais só atrás de dinheiro, correndo atrás do dinheiro. Quando tá correndo atrás do dinheiro, tá se distraindo no celular. Sim. Né? Pra dar aquela dose de dopamina. Esquecer um pouco a Mas vida. não dificilmente você vê um pai que senta com o filho para ler, para ir no parque, Que para vai no parquinho jogar. e brinca com a criança, né? Senta lá e tá lá. Para jogar, fica terceirizando essa questão, né? Leva para brinquedoteca, leva para não sei o quê, mas não se dispõe ali a ter uma interação verdadeira com o filho, porque esse laço que lá na adolescência vai repercutir e não vai ter aquela carência, né? E hoje eles estão carentes, as meninas cada vez mais cedo, elas namorando e tendo uma vida sexual ativa por essa carência, Buscando se envolvendo suprir com o amor, qualquer menino. Uhum. E assim, esses dias nós tivemos um caso até de uma adolescente que abortou, não abortou, foi aborto natural, mas assim, com 15 anos. Então, assim, a gente tenta de forma dar esse apoio espiritual e também emocional, né? E buscando a sabedoria de Deus, buscando toda semana a gente faz uma oração em grupo lá, os líderes, né? Porque super nós também a gente não sabe como descabela. a gente não sabe como direcionar. Sim. Né? E se não for o Muita Espírito Santo responsabilidade. mesmo, né, Camila? Fora que não atrai Falar. eles, Sim, né? Assim, só falar, né? o mundo tá cheio de opções aí para fazer qualquer coisa ou não fazer nada, ficar no celular, que é hoje que todo mundo quer ficar no celular sem não fazer sei o nada. que é pior. Então, a gente tem pedido muito a Deus, porque a gente tem visto assim, uma geração totalmente perdida. E a gente tem feito evangelização nas escolas públicas. Nós temos uma escola pública de frente à nossa igreja. A gente tem uma abertura muito grande lá. A gente faz evangelização lá. Convida os meninos, faz pizzada, faz alguns eventos para atraí-los, né? E Deus tem nos dado graça, assim, porque não é fácil. Ainda mais na rotina, assim. Ainda mais com 3 já em casa, né? E na rotina. Aí o povo pergunta, você tem quem te ajuda? Tenho, meu marido. Lá em casa, ele que lava a louça. Uma mão, a outra mão,
Então a gente trabalha fora, dá conta. Na verdade, não dá conta de tudo. Não. Dá conta de tudo, a gente tenta dar conta, mas sempre fica, né, uma louça suja, um dia o banheiro não foi lavado naquele dia. Mas a gente vai contornando para conseguir dar atenção para as crianças, trabalhar na igreja, tá espiritualmente ali ativo, né, lendo a Bíblia, orando, não pode, né? Então hoje estou cansado, porque senão... O dia engole a gente, engole. né? Porque, e se a gente não tiver firme, assim, qual que é o propósito do Senhor para nós? Não é trabalhar e ganhar dinheiro e nossa, ser botar muito nossos filhos na tranquilo. primeira, a escola melhor, assim, né? Pra E ter um carrão ser profissionais e viajar não sei quantas bons, vezes. Não foi para isso, né, que a gente veio. Não foi. E se a gente está batalhando pela luta errada, uma hora a gente cai, né? Agora, que quando a gente enxerga o propósito, o Senhor tem para a gente, para a nossa família, para a nossa casa, a gente pode estar cansado, mas Ele que está dividindo, Ele que está levando o nosso fardo. A gente faz com né? tanta alegria, assim, né? Que às vezes até minha mãe fala, que a minha mãe, né, Ela pastora. fala, nossa, a Camila ela arruma as coisas. ela fala, minha filha, você tem que falar não pra igreja, você não pode ir tanto na igreja, assim, você não pode ficar tanto tempo, assim. Aí eu falo assim, mãe, é na igreja que eu tô vivendo. Na O igreja resto, assim, quando eu É. trabalho, quando eu tô fazendo as outras coisas, tô fazendo porque eu tenho que fazer. Ali a minha vida, minha alegria tá ali em servir a Deus. E tá em casa, e que eu vejo que o primeiro ministério é a nossa casa, Sim. né? Não adianta nada eu lá louvar a Deus se eu não for o Chega em testemunho casa. dentro de casa, né? Então hoje minha oração maior é Deus me dê graça, me ajude para dentro de casa não ser perfeito, que eu sei que eu não sou, nem vou conseguir ser. É tentar ser o máximo, assim, o caráter de Cristo ali. E eu falo, me quebra, Deus, mas não me deixa me perder, não. Exatamente. Passei por esse processo aí também, dentro de casa. A gente parece que foi criado numa geração de mulheres muito fortes demais da conta, né? Chega ali no momento que Deus fala, cabritinha, sua hora tá chegando, né? Aí Ele dá uma baixada na nossa bola e a gente entende o nosso lugar, né? Que é muito importante dentro da casa, né? Se a mulher realmente não for sábia, ela destrói a sua própria casa com suas próprias mãos, né? Então, chegar nesse momento, eu creio que eu ainda estou longe, creio que você também está buscando, mas, nossa, olhando para trás, quanto a gente cresceu, né, Camila? Nossa, demais. Até sobre essa questão de filhos, né? Às vezes as crianças brigam, competindo. Mas eu fiz mais do que você. Eu era assim com o Felipe. Falava assim, agora o coco é seu, porque eu já troquei 5. A minha meta já foi. Aí, tipo assim, fica aquela coisa desgastante ali na relação, querendo que o outro faça, sem fazer com alegria o papel que Deus nos deu. Quando um faz com alegria, o outro também reconhece e faz. Porque, assim, eu, no meu casamento, você no seu, a gente casou com homens tementes a Deus, homens que são sensíveis ao Espírito Santo. Então, assim, às vezes até erra ali na hora, e de noite, na hora que deita, fala assim, você tá acordada? Me perdoa, não devia ter feito aquilo. O Espírito Santo vai lá e incomoda. Então, quando a gente está ali aberta mesmo, né, para Deus fazer a obra dele, e a gente faz realmente, o outro lado corresponde. Então, sem a gente ficar cutucando, cobrando, então, eu né? mostro para as crianças, assim, imagina se o seu pai estivesse nessa competição até hoje. Nossa, mas eu fiz isso, você não fez. Eu fiz isso, você não fez. Você tem que fazer. Você acha que a gente ia ser amigo? Não ia ser amigo. Você quer isso para você e para sua irmã? Que as duas que brigam. Ninguém briga com o Ian. Lá em casa, só defende. Eu sou a única que briga com o Ian lá em casa. Então, eu dou muito exemplo, sabe? Esse exemplo de que eu erro também, que eu preciso melhorar. E é isso, assim, é na graça de Deus mesmo, pedindo todos os dias sabedoria. O Senhor prometeu que se eu pedir sabedoria, o Senhor ia me dar. Cadê? É isso aí. Ainda bem que a gente tem para quem pedir, né, Camila? Acho que triste é quem não tem, para quem pedir. Quem não descobriu que tem, porque tem também, né, gente? Gente, esse papo aqui com a Camila vai durar muito. Se a gente continuar, a gente vai até amanhã, porque faz muito tempo que eu não encontro com a minha amiga. A gente estava contando aqui, já faz 4 anos que a gente não se encontra. Então, eu vou agradecer demais a Camila ter vindo aqui. Eu que agradeço. Com certeza ela vai vir Prazer. outras vezes, porque a gente ainda tem muito mais assunto para falar, né, Camila? Mas eu espero que se você tiver sentido assim no coração o propósito dessa nossa conversa, se inscreve aqui, manda esse vídeo para alguma mãe que está ali desesperada, desesperançosa, né, achando que a luta dela está maior do que ela dá conta. A história da Camila é mais uma para dizer aqui que
o nosso fardo é leve quando quem caminha com a gente é Jesus. Então, não tem para que a nossa maternidade ser um fardo pesado, impossível de carregar e a gente carregar sozinha. Nosso maternar pode ser leve quando a gente caminha com Ele. Então, a minha amiga aqui é prova disso, né? Por isso que eu queria muito conversar com ela. E, Camila, sempre um prazer te ver e sentar e conversar com você. Também muito bom te ver fora do consultório, Rebeca. Falei, Camila, como estão os meninos? Nossa, faz tempo que ele Não, porque na verdade não faz muito tempo que a gente se vê. É porque a gente só se vê no consultório, você tá não, sem filho. Eu tô com com os meus, você tá sem os seus. Vai lá lidar com doença, não tem graça. Ai, gente, vocês são muito amados nossos, você e o Felipe, né? Os meninos. Então a gente tem que se encontrar em família para ter uma foto junto, porque a gente ainda não tem uma foto da família toda junta, né? Então, muito obrigada, Camila, que o Senhor continue te abençoando, a sua casa, com a vida do Ian, das meninas, né? Amém. E abençoando esse coração de vocês, de pais mesmo, que acolhem outras crianças, onde vocês passam, né? Obrigada. Você também. E a Camila é personal, ela é professora de natação e lá em Anápolis, tá? Então, você deixa seu arroba aqui, Camila, porque eu sei que tem muita gente, às vezes até mesmo para essas questões do Ian, às vezes alguma troca de ideias, né? Vocês podem dar um oi lá para Camila no Instagram dela, que eu tenho certeza que esse coração vai alcançar vocês também, tá bom? Então fala aí, Camila, qual que é o seu Instagram? @natacão, né? Porque não tem como pôr o cedilha nem o acento. Então é natacão infantil ponto Camila Melo. Melo com 2 L's. Tá, joia. Vou colocar aqui na Tem descrição. a arroba do Ian também. Ianzinho tem também. Ianzinho premiado. Foi premiado com essas coisas. Ele é muito abençoado mesmo, gente. Então sigam lá para vocês compartilharem um pouquinho disso que a gente conversou, para vocês verem a carinha dele. E até a nossa próxima conversa, gente, que seja inspirador e que seja, assim, aquecedor pro coração de vocês, tá bom? Um beijo. Foi ótimo, Rebeca. Foi ótimo.